Bem-vindo, galera, a mais um podcast. Hoje eu vou me arrepender muito desse podcast, com certeza. Hoje eu trouxe aqui 3 mulheres para falar de TPM. Você imagina um homem de sua meia-idade, jovem ainda, falando com 3 mulheres sobre TPM. Vai dar problema aqui. Eu quero primeiro te mostrar cada uma delas para você já saber o que esperar desse podcast. Então, primeiro vamos começar aqui do lado com minha amada Camilete. Camilete, médica do Instituto, minha esposa que me aguenta, que me atura. Camilinha, dá um oi pra galera. Olá, pessoal, tudo bem? Que Na verdade, isso? a minha TPM tem a causa. Qual é? Não é sobrenome. Chama-se hormônios. Márcio Velasquez. Não é nada disso. E mais uma vez aqui trouxe nossas nutris lindas. Ana, fala com a galera de novo, pra galera que não te conhece ainda. Te apresente, mulher. Hoje eu vou ser mais empolgada do que da última vez, né? Toda Muito vez eu prazer. falo morta. Sou a Ana, nutricionista do Instituto EVR. É um prazer estar aqui novamente. Eu tô de roupa nova. Eu comprei nova Chique, roupa hoje eu só tô pra fazer o chique. podcast. Mari, apresenta, mulher. Olá, tudo bem? Tô aqui de novo. Sou a Mariane, nutricionista do Instituto EVR. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar. Vamos começar falando sobre um dos assuntos que mais destrói casamentos. Olha que eu vou falar um assunto sério. Falar sobre... Márcio, pensa bem que você vai falar, hein? Márcio, vai dar Olha! problema mais tarde, hein? Não, nós temos que falar sobre TPM, porque tem muitas mulheres sofrendo e muitos homens cortando os pulsos aí em casa. Então vamos explicar primeiro. Vamos ver aqui. Quem dos 3 tem TPM? Muita. Muita? Muita. Como é a sua TPM, Camilinha? Você podia falar com a minha TPM, você que vive minha TPM. Você sabe a Eu tomo intensidade. Rivotril. A intensidade. Intensidade da Quando tu tá TPM. com TPM, Então. eu tomo Rivotril. Rivotril? Pra desmaiar. Na veia, velho. Hum. Vamos lá. A minha TPM é totalmente disfuncional. O pobre do meu marido, ele é um guerreiro, porque eu vou te falar. As meninas da clínica já sabem quando eu tô de TPM, porque o meu humor muda no dia. Eu já acordo sabendo que eu vou querer matar um ser humano naquele dia. E a minha TPM começa 7 dias antes de menstruar. Então são 7 dias longos. E termina 25 depois. Longos. O mês todo. E termina os 4 dias depois que eu menstruo. Então são 11 dias de mau humor pesado. Então é um mau humor insuportável. É um seio muito inchado e dolorido. Dores lombares, dores nas pernas, sono conturbado. Então, acho que eu tenho todos os sintomas. Aquele livro, quando você pega o livro e lê TPM, todos os sintomas eu faço parte dele, entendeu? Acho que eu descrevi a TPM no livro. Então, ou seja, 1/3 dos dias do mês você tem esses sintomas. E aí eu falo para meus pacientes, então se eu tenho TPM e 1/3 no mês, provavelmente é uma coisa que não é normal, porque Deus jamais faria a mulher com tantos dias de TPM, porque senão não seria possível manter um relacionamento. Exatamente. Nenhum homem aguentaria 1/3 do mês suportar uma mulher assim. O teu, Mari, como é que é a tua TPM? A minha TPM, eu fico muito inchada mesmo. Meu abdômen é uma coisa assim surreal. Parece que eu aumento um número, Mas só o abdômen? só o abdômen. Eu tenho muita dor de cabeça e meu humor oscila muito. Se você me chamar de chata, eu começo a chorar. Sério, meu marido ele não me verdade. aguenta. Eu fico muito estressada, mas eu também oscilo pra tristeza. Sério, se eu vejo um mendigo na rua, eu acho que eu sou capaz de abrir a porta, entrar no meu carro, vem, dorme lá em casa. Porque, assim, tudo me deixa extremamente triste, magoada e sensível. Uma coisa Aí, assim produção. que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. O marido prende a Mari em casa quando ela tá de TPM pra não levar o mendigo pra casa. Não, ele me dá chocolate. Ah, tá. Melhorou. Ele te dopa, né? Ele me dopa. Semana passada ele fez isso. 9 horas da noite, não tem chocolate lá em casa. Aí ele não come também, né? E eu não tenho que deixar em casa, porque senão eu vou exagerar. Ele foi no posto, ele, calma aí, vou te deixar feliz. Vou lá comprar um chocolate. Olha isso, tá vendo? Ó, então, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto sobre alimentação e TPM. Vocês já viram que tem aí um gatilho forte pra cair dentro dos doces e das bobagens, né? Ana, a sua TPM. Você sabe que a minha é difícil, porque foram uma das minhas maiores reclamações nos últimos meses. Olha, a minha TPM sempre foi muito, muito forte, desde nova. E a minha mãe falava que eu tinha puxado ela nesse sentido, né? Tanto pelo fluxo intenso, mas principalmente pelo humor, assim, absurdo. Uma semana antes eu fico muito sensível, choro à toa. Qualquer coisa que você fale pra mim, parece que eu tô sentindo 100%.
E durante e uma semana após eu fico bem irritada, um mau humor. Gente, qualquer coisa pra mim vira gigante. Choro, rio ao mesmo tempo, mas eu fico irritada comigo. Aí eu comecei a perceber o quanto eu tava insuportável, insustentável, quando nem eu estava me aguentando. Eu falei, gente, se nem eu tô me aguentando, imagina meu namorado, minha mãe, minhas amigas, ninguém me aguenta. Mas é algo que me incomoda, eu incho bastante também. E meu rosto também fica muito inchado, tanto o abdômen quanto o rosto. É algo bem ruim. Show. Então falamos aqui sobre inchaço, o famoso edema, tanto no abdômen, quanto no rosto, quanto nas pernas, quanto nos braços. Falamos sobre uma mudança de humor bem absurda, ou seja, tristeza, raiva, felicidade, tudo em um só. Falamos sobre dores, cólicas, sangramento intenso e falamos sobre também a morte do marido, né? Camilinha, minha esposa, ela é enfermeira, mestre, sexóloga e especialista em tratamento de mulheres. Fala pra mim, como que você resolveu o teu... Porque olha só, tá todo mundo aqui chorando, mas todo mundo já resolveu o seu problema de TPM, tá? Eu só tô falando como ela era antes. mesmo. Como é que você resolveu o seu problema de TPM? Então, na verdade, eu fiz suplemento durante muito tempo, né? Com diversas coisas, triptofano, magnésio, vitamina E, vitamina B6, tudo isso alivia bastante. Mas como eu tinha uma TPM extremamente disfuncional, a única coisa que resolveu uma TPM de verdade foi o uso do hormônio de gestrinona, que é conhecido hoje como chip da beleza, mas a função dele não é trazer beleza, é trazer paz na vida de uma mulher. Beleza na vida do marido, né? E o homem fica feliz. O homem que fica belo. Então, na verdade, a gestrinona foi o que conseguiu controlar toda a minha disfunção estrogênica. E a partir de então, eu comecei a melhorar meus sintomas de TPM. Meu peito, principalmente, reduziu o mês todo. Não só na TPM, né? Mas na TPM evita que fique inchado, doloroso. Meu humor melhora 250.000%. Não quer dizer que não vai existir um pequeno déficit de mau humor. Existe sim. Você sente que você iria menstruar naquela época porque o humor dá uma alterada. Mas assim, é muito mínimo. É só tipo assim, tô um pouquinho mais irritada. Acontece isso. Não, Márcio, acho que é a pessoa que mais sente isso. E eu não menstruo mais. Porque além da TPM... 7 dias antes, eu ficava 5 a 7 dias menstruada. Então, você vê que o período menstrual também era prolongado. E quando eu falo para as mulheres, se a mulher menstrua mais de 5 dias e usa mais de 5 absorventes por dia, é alguma coisa ruim, não está certo. Então, eu menstruava mais de 5 dias e muito mais de 5 absorventes por dia. Eram 7 dias de enxurrada, mau humor e cansaço físico. Quando a mulher menstrua muito, ela fica cansada, fadigada, exausta. Então, tudo isso passou com a santa gestrinona. Exatamente. Para quem não sabe, gestrinona, né, como Camila falou, o chip da beleza, na verdade é um medicamento que foi desenvolvido para tratamento de reposição da menopausa feminina, mas viu-se que ela tem muito mais funções para endometriose, adenomiose, ou seja, doenças que são estrogênio dependentes, ou seja, derivadas de altos níveis de estrogênio no sangue. E como ela é um bloqueador de estrogênio, ela consegue reduzir esses sintomas. Então já tivemos casos de pacientes que reduziram mioma, não é, amor? Mioma, endometriose, as disfunções femininas, porque a gente não pode esquecer que a mulher é um conjunto, né? Se ela sangra muito, tem muito estresse, também é uma doença. E disfunções femininas, mulheres que tinham não só TPM, mas também depressão durante o período menstrual, porque tem mulheres que têm depressão profunda, que param de trabalhar, porque a TPM vem junto com um sintoma muito grave, a pessoa melhorou. Casamentos, realmente. A gestrinona realmente refaz casamentos. Eu tive um casal que chegou e o marido veio agradecer, beijou, trouxe flores, lembra desse casal? Uhum. Porque a mulher dele mudou completamente. Porque ela ficava tão insuportável que ele não conseguia tolerar ela. E quando a mulher fica insuportável, gente, ela fica insuportável durante 10, 15 dias. Depois de 10, 15 dias após, o homem tá tão magoado com tudo que ela fez em 10, 15 dias, que o casamento começa a ser falho, né? Então, assim, a gestrinona, eu falo para todo mundo, deixa a mulher muito mais estável. Então, ela estabiliza tudo, casamento, trabalho. Mulheres foram promovidas no trabalho, porque parecia que eram procrastinantes, mas não eram. Porque eram mulheres que sangravam muito, então tinham anemia constante. Quando eu tenho anemia, não tenho vontade de fazer nada. Então, no trabalho não evoluía, porque viviam cansadas. Então, a gestrinona, ela evolui a vida da mulher como um todo.
tanto hormonal como sexual, que também melhora muito, né? Como a questão mesmo de social, né? De trabalho, de família, de filhos. Então, ela realmente salva vidas. Perfeito. E essa parte do humor também melhora muito. A Mari tem né, pega bastante mulheres que usaram gestinona. E antes falava para você que era viciada em chocolate, em doce, né? Exatamente. Mas, como a gente fala, a gestinona ajuda, mas não é milagre. Não é milagre. Então, ainda algumas pessoas ainda sentem vontade de comer doce mesmo usando ela. Quais são as táticas que a gente usaria para a mulher da TPM com vontade de comer doce, com vontade de comer merda, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a mulher conhecer o ciclo dela e listar pra gente o que que ela sente, qual o período que ela sente cada sintoma, né, ruim. Porque as mulheres chegam no consultório, eu tenho TPM. Tá, qual o período do seu ciclo é a sua TPM? O que que você sente? Porque aí sim a gente consegue ser mais assertiva. Aí a gente consegue alinhar com o médico, principalmente com a Camila, né? Que a maioria das nossas mulheres hoje vem em busca da Camila, porque ela é especialista nisso. Então, é muito importante a gente saber o que cada mulher sente pra gente conseguir atuar nisso. Então, a alimentação, muito importante. Muita mulher reclama de muitos gases, cólicas absurdas. Então, a gente tem que ser estratégica na escolha dos alimentos para esses períodos. Tem paciente minha que, no período menstrual, eu troco a dieta inteira. Inteira. São 2 dietas. Muita paciente que tem um fluxo muito intenso é uma paciente anêmica. Então, a gente tem que entrar também com alimento rico em vitamina C, para ajudar na absorção de ferro. Dá uma diminuída no consumo de cafeína. Muitas mulheres exageram, tomam 4, 5 xícaras de café por dia. Comeu, tomou café. E o café dificulta muito, né? A cafeína dificulta muito na absorção de ferro. A gente entra também com cacau, que é muito legal. O chocolate, que tem uma porcentagem de cacau maior. Principalmente vai dar aquela ajudada no humor, que você vai ficar feliz, né? Vai dar o hormônio da felicidade. E também ajuda nesses sintomas e, claro, redução de alimentos ricos em sódio, para ajudar no inchaço também. Perfeito. Esse entendimento de a mulher precisa conhecer seu ciclo é muito importante, porque geralmente a mulher tem um marco muito importante no ciclo da mulher, que é o sangramento, Sim. né? E algumas mulheres têm sintomas e não sangram, e principalmente aquelas que usam o DIU chamado Mirena. Porque o Mirena, ele bloqueia a menstruação, mas ele não bloqueia os sintomas da mulher. Exatamente. Então a mulher parece realmente bipolar. Muitas mulheres vêm com diagnóstico de bipolaridade, na verdade estão usando Mirena e estão tendo TPM. Ou seja, eu tenho TPM em determinado momento do mês, eu tenho um humor. Aí no outro momento que era para eu menstruar, só que devido ao Mirena eu não menstruo, meu humor muda. Então parece que eu estou oscilando. Mas não é. Então é muito importante você se conhecer, marcar um período do mês. Caraca, todo mês, todo início do mês eu fico assim. Será que é só porque o salário não caiu? Ou será porque eu estou com alguma alteração hormonal? Então é muito importante para até ajudar, né? Porque acaba que a gente vai num médico, num nutricionista, num educador físico, e ele quer impor a regra dele a gente. Só que a gente tem que mostrar para ele que a nossa vida é diferente e ele tem que adaptar a regra, né, à nossa vida. Então isso é muito importante. É vida real, né? Mas muitas mulheres não percebem o seu corpo. A maioria delas não percebe. Não se Elas conhece. chegam no consultório com várias queixas. A gente tem que praticamente induzir a mulher a responder como é o dia a dia dela. Pra gente começar a perceber essas nuances. Então a mulher acha que ela é insuportável, ela acha que ela é depressiva. Hoje a internet é maravilhosa porque as mulheres acham que são bipolares, né? Elas jogam lá na internet, eu sou bipolar, Camila. Então assim, elas chegam na clínica, no meu consultório, com sintomas diversos, menos a TPM. O tal do aplicativo é uma desgrama. Porque elas jogam um aplicativo de que menstruaram, mas elas não percebem o próprio corpo. Porque elas confiam no Acham que é aplicativo normal. e deixam ele fazer por conta própria todo o percurso menstrual. E elas nem leem o aplicativo que elas jogam lá o dia que menstruou. Então, assim, elas chegam tão inconscientes do que é o corpo delas que elas não conseguem perceber que elas têm TPM. E quando a gente vai destrinchando o dia a dia, quando os sintomas, como vai vendo essa desregulação dos hormônios, a gente consegue ver que a mulher tem uma TPM severa. E muitas nem percebem que o sangramento também é muito grande. Elas acham, não, menstruo 7, 10 dias e virou normal o sangramento, né? Porque os médicos, em geral, não se importam tanto com a dor alheia, né?
Então, às vezes a mulher chega pra mim, eu tenho queixas de dor, é normal sentir cólica, é normal ter dor na relação sexual, é normal sangrar muitos dias. A mulher tem que se fuder mesmo, né, o que acontece hoje, e os médicos não estão se importando tanto. Quando a gente fala, não é normal. Nenhum corpo nasceu pra sentir dor. Nenhum corpo nasceu pra ficar cansado. Exatamente. Gente, Deus não faria isso com ninguém. A gente botar a gente na terra pra sofrer, qual é a necessidade disso? Quando você começa a perceber com a mulher esse percurso dela perante o próprio corpo, aí que ela entende que ela tem uma TPM, que muitas vezes vem acompanhada de sintomas que desregula a própria família, e aí a alimentação piora e ela engorda. Eu costumo dizer que mulheres que perdem peso no primeiro da quinzena do mês, elas perdem peso, perdi 6 quilos e engordam 13 na segunda quinzena. Então, até a questão de emagrecimento, tem pacientes que fazem isso. Questão de emagrecimento dessa paciente, a gente tem que rever até o período. A gente tem que fazer tipos de medicações até diferenciadas. Tem mulheres minhas que levam SOS, remédio só para TPM. Remédio tal você vai E usar alivia muito. 10 dias antes de menstruar para você aumentar a sua concentração em relação a não comer tanta besteira. Então, assim, e depois, com o tempo, a mulher começa a entender e começa a fluir melhor a dieta. Eu tenho uma paciente minha que ela veio pra consulta, que ela perdeu, ela mandou mensagem, ela feliz, Camila, eu perdi 6 quilos, esse é o caso real. Perdi 6 quilos, não sei o quê. Quando ela voltou, ela tava menstruada, tava com 13 quilos a mais. Porque ela perdeu 6 e ganhou depois, total, ficou 3 a mais. Eu acho que tinha edema, né? Se deu uns 4 dias de edema, que ela falou que ela tem normalmente esse tempo de edema. Essa quantidade de edema. Mas ela ganhou mais peso. Por quê? Fica tão deprimida que ela se enfiava no sorvete. Ela comia um pote de sorvete. A válvula de escape, né? Entendeu? Então, assim, a pessoa acaba engordando. Então, até a dieta da paciente tem que mudar no período da menstruação. E muda tudo. Eu mudo dieta, eu mudo suplemento alimentar, eu mudo hábitos noturnos. Então, entra óleo essencial de lavanda, gerânio, que é maravilhoso para TPM. Entra prímula, entra HTP. Eu amo triptofano para mulher da TPM. Eu amo óleo de prímula. Amo na TPM. Eu tinha uma paciente que chegou, ela veio semana passada, inclusive. E ela veio para tratar uma obesidade. Ela tinha realmente o IMC muito alto e ela tinha tanta TPM, ela não percebia. E eu entrei para ela com triptofano, que ela não queria usar remédio. Ela voltou, ela chorou no consultório de felicidade. Ela nem sabia que eu era uma pessoa normal. Eu não perdi nada, ela não perdeu 1 grama, gente. Nem 1 grama, ela não perdeu nada. Mas ela estava tão feliz com o que ela estava, quem era ela de verdade. Ela falou assim, olha, eu até saí, conheci uma pessoa diferente, porque ela não se relacionava há mais de 1 ano e meio, que ela não tinha namorado. Então a gente começa a perceber como a disfunção hormonal altera a disfunção psicossocial e a pessoa começa a não se relacionar com os outros. Então ela não perdeu nada, mas agora vai perder. Falei pra ela, agora você tem que perder 10 quilos pra compensar esse mês todo que não perdeu nada. Produção, depois passa o roteiro pra Camila aí, que acho que ela não entendeu como é podcast, não. O resto da galera tem que falar. Não, vou deixar falar agora. Fala que a gente aprende. O resto da Por galera isso que tem as que minhas falar consultas também. levam 3 horas de consulta, porque eu falo demais. A Camila, ela estoura o tempo. Eu estouro o tempo de todo mundo. Eu peguei um pouquinho de cada um, elas me emprestaram. Mas é bom que ela ensina pra gente. Ela ensina. É tipo debate, é réplica e tréplica. Ela faz Calma, a réplica, agora a Ana vai falar e vai falar muito. Pra compensar. Eu não faço mais podcast com o Márcio, que ele viu o tempo todo. Eu não tô irritando ela. só tô Ela já sabia que isso ia explicando. acontecer. Eu já sabia. Ela eu já falei, sabia. Eu falei, Avisou. olha, o Márcio vai me irritar. Tem certeza que o Márcio Ele vai? vai debochar Tem da minha certeza. cara. Você Mas já eu falou sou o assim, quê? "Ih, já era. Já acabou. era. Você é resiliente. Hã? Você é antifrágil. Eu sou resiliente. Até porque eu casei com o Dr. Márcio. Se eu não fosse resiliente, eu não estaria nesse momento aqui. Eu estaria no manicômio. Só explicar como é que funciona. Um e depois o outro. Fala um pouquinho. Entendi, tá bom, gente. O primeiro podcast a gente faz isso. Agora pode falar um pouquinho. Ela pode, ela pode. Ana, O meu monocast. Ana, explica um pouquinho do que você está se especializando agora, que na verdade é a dieta anti-inflamatória, porque muita gente não sabe que a endometriose, essas alterações hormonais, são todos derivados de inflamações corporais, ou seja, você se alimenta mal, você faz pouco exercício, você dorme mal, o corpo começa a gerar radicais livres, esses radicais livres vão estar associados à inflamação crônica e essa inflamação começa a modificar o corpo. Modificando, você tem esses sintomas. Hoje, a tua especialidade é estudar como melhorar essa inflamação com a alimentação. Né? Explica um pouquinho como é que isso funciona.
eu acho que o meu maior interesse, na verdade, a Camila me influenciou muito positivamente, né, em escolher essa especialidade. Mas ela deixou tu falar quando vocês Deixou. conversaram? Na verdade, ela sempre me Eu fui explicou. conversar com a Camila, mas só ela falou. Ela me deu opção, ela me impôs, eu tive que fazer. Monólogo. Mas ela me influenciou muito positivamente em escolher essa especialidade. E principalmente aqui na prática, né? Quantas mulheres a gente vê e quantas chegam aqui falando, eu fui em tal médico e ele falou que para tratar a minha endometriose ou a minha síndrome do ovário policístico eu precisava usar anticoncepcional. Falei, e aí, você tá tomando? Ela, tô. Você achou que melhorou? Não, não melhorou. E aí? Qual o segredo? Uhum. E eu sempre tento passar o máximo possível de confiança para que elas entendam a importância da alimentação, tanto no tratamento da endometriose, da síndrome do ovário policístico, quanto na saúde feminina em si. E eu sempre falo, vamos apostar que você vai voltar melhor. E elas voltam. Realmente, a gente precisa de um acompanhamento médico, mas principalmente nutricional também nesses momentos, porque a alimentação ela é determinante. Nós somos o que comemos, né? E quando a gente começa a colocar isso na nossa rotina, principalmente aqui no consultório, a gente vê tanto a reduzir, né? A redução do glúten, dos alimentos inflamatórios, bebida alcoólica, cafeína, que são estimulantes, né? Que acabam piorando o nosso quadro inflamatório em si. É encantador, é muito legal você conseguir ajudar mulheres a se sentirem melhor com a alimentação. E assim, eu vejo isso na minha prática, né? Eu tinha alguns sintomas gases excessivos, estufamento abdominal, eu me sentia o tempo inteiro inchada. E quando eu comecei a mudar a minha alimentação, porque não é só porque eu sou nutricionista que, nossa, eu sou um exemplo a ser seguido. Não, não é bem assim. O quanto eu me senti mais ativa. E recentemente eu comecei também com a suplementação para aliviar os sintomas da TPM, como a Camila estava falando em relação ao óleo de prímula, 5-HTP. E, gente, é vida. Faz toda a diferença. Exatamente. Então, é que muita gente acha que é só usar anticoncepcional, foi o que você falou, é um conhecimento que é limitado, né? Então, nós temos a alimentação, nós temos a suplementação, nós temos as terapias, terapias funcionais, né, que é o óleo essencial. Tem mais alguma que chama a atenção de vocês, além do óleo essencial, a suplementação e a alimentação? Atividade física. Atividade física. Com É certeza. fundamental, principalmente na segunda parte do ciclo menstrual, que é onde a gente tem baixa serotonina do nosso corpo, quando a gente começa a produzir corpo lúteo, né? E a atividade física aumenta a serotonina, né? Então a mulher começa a ficar um pouco mais tranquila. Ajuda. Que é fundamental ter atividade física. 90% das mulheres no período menstrual não vão fazer Não vão. atividade física. Elas param. É assim, você pode perguntar pra todas no consultório. É uma coisa absurda. Sendo que a atividade depois, quando você acabar a atividade física, você vai se sentindo A muito sensação é melhor. muito boa. A Ana falou isso essas semanas, né? Que ela tava com muita cólica. Nós fomos pra academia, ela tava assim, quase morrendo. Quando acabou o treino, ela, gente, É porque, assim, é claro que o nosso rendimento não vai ser o mesmo, né? A gente não Exatamente. pode exigir do nosso corpo a mesma energia. Mas eu sempre falo, vai, só vai. Não fica pensando muito. Quando você Só- chegar lá, só você vai. diminui Só vai. a tua intensidade. vem o meme da Raquel. É, Só vai. Só vai. Me inspirei na Raquel agora. Mas é muito bom, o alívio que dá é uma sensação. A frase que eu falo para meus pacientes é: atividade física é a única coisa que você vai mal-humorado e volta feliz. Exatamente. Raramente tem Você volta coisa que agradecendo. Você vai assim, Exatamente. caraca, melhorou meu dia. Então, atividade física, óleos essenciais, terapias holísticas, né? Alimentação e suplementação. De suplementação, qual é a dica que a gente tem aí? Temos magnésio, Óleo de Magnésio, prímula, ômega 3. 5-HTP. prima, ômega 3, perdão. Eita, sumiu. B6, Sumiu. vitamina E. Magnésio, óleo de prímula, ômega 3, 5-HTP, B6, Vitamina E. vitamina E. Para algumas pacientes, eu acho legal também entrar com probiótico, porque o intestino Probiótico. muda Muito. muito no ciclo. Então, o intestino tem que estar funcionando normalmente. Muitas mulheres chegam reclamando de diarreia, ou Uhum. então de constipação. Constipação. O intestino muda completamente no ciclo. A gente tem que observar também essas oscilações. É E aí que importante vem a saber necessidade da gente se conhecer mais e mais, né? Porque eu, por exemplo, fico muito constipada. E aí o probiótico não pode faltar nesse momento pra Hoje em mim. dia nós já temos vários estudos mostrando sobre o metaboloma, ou seja, as bactérias intestinais elas começam a mudar a sua função no período menstrual e começam a gerar
derivados que são muito similares ao estrogênio e ele ativa a cascata hormonal como se fosse estrogênio. Então, mulheres que têm alteração intestinal também podem ter sintomas de hiperestrogenismo, ou seja, excesso de hormônio estrogênio no corpo, mas na verdade não é o estrogênio em si, e sim os derivados criados pelos probióticos. Então, outra coisa legal ali, ó, pega ali o shot pra gente. Tá na alçada da Ana. Então, cúrcuma, vamos lá. Cúrcuma, gengibre, pimenta preta, são vitamina C, cisteína, manganês, selênio, são todos anti-inflamatórios naturais que a gente orienta as pessoas tomarem para melhorar a detoxificação do corpo. Ou seja, na verdade, seu corpo pode estar inflamado e por isso você está produzindo mais derivados tipo estrogênio que deveria e tendo mais sintomas do que precisa. Então, antioxidante, Activity Day, fazer o merchan aqui, que é quem está patrocinando essa jossa toda. Então, Activity Day para vocês que querem detoxificar o corpo e não querem ficar espremendo limão. Como é que a Camila fala todo dia de manhã? Dá um trabalho do caramba, né? Não trabalho, né? Fora que deixa tudo manchado em casa. Nossa, Tudo muito mais manchado. prático, não dá. Nossa. Um limão, cúrcuma, um pouquinho de pimenta, canela, vai lá, gente. Gengibre. Acho que ele tem cafeína também. Gengibre. Então, ou seja, você bate tudo isso, bota num própolis, bate tudo isso, bota num copinho e toma, ou então mistura Um scoopzinho um de scoopzinho shot, de Activity Day que mais prático. Bem mais resolve o prático, seu né? dia. Como É o Márcio isso aí. falou sobre a inflamação, né? Metade das mulheres, falando assim de números normalmente, elas têm uma TPM mais disfuncional pela inflamação. Uhum. E aí a gente tem que entrar com coisas anti-inflamatórias. É óbvio que o natural é muito melhor. Eu prefiro, sempre faço o shotzinho para as minhas pacientes. Todas as minhas pacientes são adeptas a shot, a suco verde de manhã para poder melhorar o intestino, a shot de psyllium, algumas coisas, mas também tem que entrar às vezes com alguns anti-inflamatórios. E aí eu gosto de coenzima Q10, entendeu? O que o Márcio gosta de usar? O que você usa, doutor Márcio? Para quê? Para anti-inflamar o paciente. Então, para anti-inflamar o paciente, foi o que eu falei. A gente pode usar a berberina, pode usar a curcumina, pode usar a Boswellia serrata, pode usar até anti-inflamatório real. Às vezes é necessário um naproxeno ou um diclofenaco que a pessoa use, um ibuprofeno. Às vezes você precisa usar porque tem pessoas que estão tão mal adaptadas com a alteração hormonal tão grande que somente suplemento num primeiro momento não adianta. Lembra? A função do suplemento é corrigir o seu corpo, mas se já tem um monte de coisa errada, ele não consegue passar borracha em tudo. Então você vai corrigindo para evitar que você lesione, só que você tem que tratar o que já foi lesionado. Isso é o mais importante, porque senão você desacredita dos suplementos. Você toma, não melhorou nada, porque, pô, o bagulho não é milagre. Ou seja, você tem que pensar no suplemento como aquele que vai evitar que seu corpo piore daqui para frente. Mas o que você já lesionou para trás, você tem que tratar de outra forma, e não só o suplemento. Você tem que esperar ou o corpo corrigir, ou às vezes abrir mão, ou fazer uso de um medicamento para corrigir isso. E aí que vem o acompanhamento personalizado, né? Não adianta ficar seguindo a dica lá da blogueira da internet, porque não vai. É a raiva da blogueira. Não Tu é adianta. blogueira! Tu É importante. Postando todo dia, tirando tua Eu vejo você da foto. blogueira andando E é importante, principalmente, Ontem eu a fui comer escolha do feijoada que a profissional, blogueira tá? da internet falou, ó, esse lugar é bom. Essa é boa. É importante a escolha do profissional. Nós estamos em 2023. Uhum. Não dá pra aceitar uma paciente com endometriose e que o médico não fale pra ela da alimentação, que é importante. Por mais, uma paciente que não tem condições de estar tratando com uma nutricionista. Mas, cara, receita de bolo, ele tem que falar de suplementação com a paciente. Ele tem que falar de dieta pra essa paciente. Se o teu médico não falou isso, troca de médico. Troca de médico. Troca de médico. Não dá. 2023. Não é normal esses sintomas todos. A endometriose é uma doença que demora para ser diagnosticada, em média de 5 a 7 anos, até alguém pensar nisso. Mas hoje é improvável uma mulher sofrendo de dor, mas a gente pega muito. Não é né? normal. Muito. Sofrendo de dor, sangrando o mês todo e o médico falando que isso é normal. E se pudesse dar um aviso, um último recado de 28 minutos falando, Camila, para essa paciente. Aí o Márcio fica me inibindo, agora eu nem quero mais falar, gente. Pode Fala falar, sim, Camila. pode falar. Pode falar. Fala aí. O último. Não, mas agora sério. O recado para a mulher que está em casa, que está sangrando e está achando que é normal, qual seria? Então, assim, tudo que você acha, que viveu a vida inteira achando que era normal, aquelas questões de sentir dor durante a menstruação é normal, sentir cólica é muito normal, sangrar mais do que 5 dias é normal. O máximo você tem que sentir um incômodo, né?
O incômodo pode acontecer, mas tudo isso que não mude a sua vida. Então, se fez alguma mudança na sua função diária, de disposição, de trabalho, mulheres que não vão trabalhar o dia que menstruam, mulheres que não conseguem levar o filho na escola o dia que menstruam, isso não é funcional. Se não é funcional, não é normal. Então, se saiu do funcional, liga o alerta. Outra coisa que eu tenho que falar também é sobre relação sexual. Não pode doer. Se doeu, não é normal, porque tem que ser gostoso, gente. Né, amor? E a libido Não cai pode ser muito, hein? ruim. Libido é uma queixa, Se é uma é ruim, queixa. Aqui é se gostoso. doeu. Hã? Aqui é Meu gostoso. pai amado. Uhum. Se é dolorido demais, desconfie. Porque se tá doendo, e aí é doendo cólica, relação sexual, pra fazer xixi, pra acordar, o No dia a cansaço, dia. fadiga, isso aí não pode ser normal. Liga o alertazinho e procure alguém. Se o médico falou que é normal, troque de médico. Até você encontrar uma pessoa que fale, não, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz. Vamos mudar seus hábitos todos. E não é só o médico que muda os hábitos, o nutricionista principalmente. Elas são minha parceira, se não fosse elas, eu tava ferrada. Porque se não muda a alimentação do paciente, eu não consigo fazer praticamente nada. Porque é praticamente gelo. Se eu fico lá, botando remédio, suplemento, o paciente não muda os hábitos de vida dela, eu fico enxugando gelo. Então, a alimentação é praticamente 100% do tratamento. Essa alimentar bem, comer coisas boas, né, nutritivas, que melhorem os sintomas. Ana, para quem está querendo descontar essa TPM como se fala? Na comida, no doce, qual é a dica que você dá? Eu concordo totalmente com o que a Mari falou em relação a gente fazer a adaptação da dieta. É muito necessário. Até porque quando a gente tá nesse momento da menstruação, a gente acaba consumindo mais calorias do que o normal. Então, a gente tentar balancear ali com a paciente de que forma que a gente pode incluir o chocolate ou os excessos é muito importante. Então, se permitir, é importante você entender que nesse momento em que você tá no período menstrual, você fica mais sensível, você sente mais vontade de comer um doce, coma. Mas também entenda que saiba diferenciar, né? A vontade de comer e, eu tô na TPM, eu vou comer, eu vou me dar esse direito. Porque a conta não vai fechar. Então, assim, o ajuste da dieta, todas as minhas pacientes, a gente faz esse acompanhamento, é muito diferente. E eu sempre estimulo a atividade física para elas. Eu peço para elas aumentarem também a ingestão de água para a gente conseguir ter um controle ali da retenção de líquido, que é muito abrangente. Eu aumento o consumo de fibras dela também, porque independente de se for uma paciente constipada ou uma paciente que já tem o intestino mais solto nesse período, a gente precisa ter um controle. Porque se ela tá constipada, ela vai ter um problema de absorção, ela já vai ter mais dificuldade. Se ela já tá solta demais, a absorção dela também tá sendo prejudicada. Então a gente precisa entender que o seu emagrecimento ou até mesmo o seu ganho de massa muscular não pode ser afetado por causa de uma TPM. Então a gente se conecta para que a gente consiga ter os seus objetivos alcançados de uma forma mais fácil e que você não sofra tanto na TPM também. Não dá para viver desse jeito. Perfeito. Mari, o que uma nutricionista vai falar sobre alterações de emoção? Quando já sabe mais do que você, é impossível. A Mari é especialista em tratamento emocional para comida. Então, quando a emoção muda, o que a gente pode fazer? Então, eu não queria falar nem pra mulher. Eu queria falar pro homem. Queria Não falar mate a sua mulher. Não, primeiro, Ou não se mate. escolham melhor seus maridos. Não escolham um marido, escolham um companheiro. Eita porra, peraí. Pais de meninas. Trava, produção. Não, Vai na merda, produção. isso é muito real. Pais de meninas, sejam compreensíveis. O ambiente que essa mulher está inserida ajuda muito nessa questão da TPM. Você, como marido, observa tua esposa. O que ela tá sentindo. Se achar que ela não tá sendo acompanhada por um bom médico, leva a tua esposa num bom médico, porque tem alguma coisa errada. Agrada, não irrite tanto, né, Camila? Tente ficar, porque vai ajudar muito. E uma mulher compreendida, ela se sente mais feliz, ela se sente mais acolhida. A libido não vai cair, a libido vai até aumentar, tá? Então, isso é muito importante. E pra mulher, fale o que você tá sentindo. Consiga expressar o que você tá sentindo naquele momento. Porque tem vergonha, né? Porque, tá de TPM. Gente, não é normal tá TPM. Não é normal, né? Muita mulher tem TPM, então a gente tem que cuidar desses sintomas. Exatamente. Eu vou usar a palavra só que eu aprendi com o Dr. Seiji. Uma pequena frase que ele me ensinou. Ele olha no fundo dos olhos da mulher dele e fala assim, ó,
me desculpa. Exatamente. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Empatia, gente. É só empatia. Ele Empatia está é a palavra pedindo desculpa de porque Mas Deus. isso eu não sei. ajuda. Eu não Mas me sei. desculpa. Mas eu tô errado, sempre. O homem sempre tá errado. E uma coisa que eu percebo muito na TPM, que eu faço com meus pacientes, aí eu pedi pro Dr. Márcio explicar pra gente, é sobre o jejum. Normalmente eu aumento o jejum das pacientes durante a TPM, porque eu sei que elas vão jacar, que não tem jeito, porque é uma coisa sobrenatural, é maior que a gente. E aí o jejum auxilia um pouquinho nesse dia. Primeiro que alivia o estresse dela, quando está em jejum, e alivia também a quantidade de tempo que ela está comendo. Fala um pouquinho pra gente sobre o jejum na TPM, doutor Márcio. Seriam duas vantagens, né? A primeira vantagem que eu vejo seria diminuir a quantidade de calorias que entram, né? Queira ou não, a maioria dos estudos mostram que o jejum se equipara à alimentação daquela de 3 em 3 horas. Então, a perda de peso, teoricamente, fica mais fácil, onde você aumenta a quantidade de calorias em pequenos horários. Ou seja, no jejum eu vou comer 2 vezes ao dia, só que quando eu comer, eu vou comer um pouco mais. Talvez a mulher na TPM não consiga manter aquela regularidade comendo toda hora, porque primeiro ela está cansada, né? Tá fadigada, está indisposta, ou seja, fazer um monte de comida é chato, perder tempo esquentando é chato, ou seja, tudo que te tira teu humor vai te tirar da tua programação diária. Então, o jejum seria isso. Segundo, que você vai começar a aumentar o consumo de ácidos graxos no teu corpo. E esses ácidos graxos são metabolizados no cérebro de uma forma diferente. Você diminui a dependência da glicose, diminui a dependência do carboidrato e você começa a usar, na verdade, a gordura como fonte de energia. E essa gordura vai ter uma metabolização completamente diferente do que a glicose. Então, nós sabemos que depois do segundo, terceiro dia, a dependência por glicose cai muito, porque você começa a melhorar a sensibilidade à leptina, você começa a melhorar a sensibilidade à insulina, e tudo isso faz com que seu corpo melhore o funcionamento dele na dependência de carboidrato. Então, no começo é muito ruim. Sempre quando a pessoa vai começar a fazer jejum, ela reclama com vocês, não consigo, não sei o quê. Mas depois do terceiro dia, ela vê que é muito mais fácil. E quando a gente fala em jejum, a gente, na verdade, está dizendo 12, 13 horas no máximo para começar. Então, comeu às 8 da noite, só vai comer depois às 9 da manhã, às 8 da manhã. Então, é simplesmente fazer aquele ciclo onde na parte da noite, ou seja, depois das 8 horas da manhã, eu não como mais nada até o outro dia. Eu acho que seriam essas duas grandes vantagens do jejum intermitente. Tá feliz? Tô feliz. Viu? Não faço só eu que faço o monocast, o Márcio também fez. Porque tu fez uma pergunta que eu não tinha a mínima ideia que tu ia fazer, né? Ou Mas seja, a função da mulher é esse homem, é deixar ele fora da zona de conforto. né? Boa. Exatamente. A função é te irritar. Ela me deixa fora da zona de conforto, tira minha roupa, me deixa no frio. Eu amo quando você pergunta, Camila, porque ele gosta de perguntar. Então, quando perguntam pra ele, eu Ele adoro. gosta pra ele também. Eu adoro. Responder. Ele só quer lançar pergunta pra todo mundo. No meu podcast, eu vou perguntar o tempo inteiro. Você que é Eu tudo. entro na sala dele, Eu não me Márcio, convido aconteceu mais. isso e isso. Ele só fica me mandando Ele um te monte de deixa ficar perguntas. pensando o dia inteiro. Maêutica socrática. Eu sei, ou você seja, tá certo, mas me responde irrita. sempre com perguntas. Tem seus pontos positivos. Tem um ponto positivo, mas eu fico com muita raiva. Então, galera, esse foi mais um podcast para você, mulher que tem TPM, para você, mulher que está sofrendo aí. Aqui eu trouxe 3 mulheres para te explicar que não precisa sofrer. Existem várias formas de melhorar, com suplementação, com medicina holística, com medicina, com terapia, com suplementação, com remédio, hormônio. Mas tem jeito para você. Não é possível que tenha um pé tão feio que não tem um chinelo velho para caber. Deixa a gente cuidar de você, né? Isso, sempre Vem pra VR. tem um jeitinho. Então, para você que curtiu esse vídeo, eu te peço para você compartilhar, porque quanto mais compartilha, mais pessoas têm acesso a essa informação que realmente é do fundo do coração e tem base científica. Então, mozão, dá um tchau pra galera. Tchau, Tá bom. meninas. Tadinha, a gente Tchau, imagina gente. isso É muito todo bullying, dia. gente. O bullying fortalece. Parece, nós falando do casal. Instagram. Foi um prazer estar aqui. Foi muito legal. A próxima vez eu vou vir sem o meu marido, porque eu acho que ele é uma pessoa que consome minhas energias, entendeu? E ele fica me debochando de mim. Então, próximo podcast, produção, só as meninas. A gente pode excluir os meninos. Show. Meu Instagram é Camila Perrone. Quem quiser pode entrar lá, mandar mensagem, eu respondo. Estou sempre disponível para responder. Sempre não, porque às vezes estou trabalhando, às vezes eu tenho que trabalhar também. Mas quando sobra um tempinho, eu respondo vocês. Foi um prazer estar aqui.
Brincadeiras à parte, próximo podcast, estarei de novo aqui. É. Vai ser as mulheres contra os homens. Hum. Mari, dá o tchau, Mari. Gente, obrigada pelo convite, primeiro. Adoro estar aqui, sempre. Meu Instagram, marianerodrigues.nutri. Tô todo dia por lá, posts todos os dias, informativos, até para quem não é meu paciente, tem muita informação legal. E a gente vai conseguir te ajudar bastante também por lá. Ana, tchau, tchau. Muito obrigada pela confiança. É sempre um prazer estar aqui. Não deixe de seguir a gente no Instagram, porque também tem muita informação de TPM, saúde da mulher lá. É nutriana.pessoa. Então, não esquece. E deixa a gente cuidar de você, que eu tenho certeza que vai melhorar muito, hein? Exatamente. Então siga o Dr. Márcio no TikTok, no Rumble, no YouTube. Eu tô em TikTok. tudo quanto é lugar. Acho Eu que vou dançando no encher. TikTok. Oi? Tu tá dançando no TikTok? Não, eu já dancei, mas não dá não. Não deu Dançar no certo. TikTok não dá não. Eu ainda não tenho esse rebolado todo não. O TikTok não aceitou, eu fui subir, ele falou assim, impossível o download, Não pode carregar esse vídeo. impossível de carregar. Então, para você que tá aqui até o final, muito obrigado, um beijo. Segue pro próximo vídeo que com certeza vai ter assunto maravilhoso para você continuar. Tchau, tchau.